Olá meus amigos, aqui é o professor Ronaldo Bastos e no vídeo de hoje eu quero falar sobre promotor natural. Deixa eu só fazer um esclarecimento antes. Eu fui aprovado no concurso de promotor de justiça e muitos me pediram para eu gravar vídeos sobre a trajetória, mas eu gosto de gravar vídeos de conteúdo também. Então às sextas-feiras eu vou me dedicar aqueles que se interessam pelos temas do Ministério Público. Vamos começar como promotor natural. Esse princípio, que é um princípio polêmico, controverso. Vamos lá. O artigo 5º, inciso 53 da Constituição diz o seguinte: ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Esse é o princípio que fundamenta. Esse é o dispositivo constitucional que fundamenta o princípio do juiz natural, segundo o qual o juiz deve ser previamente constituído antes de que o fato aconteça, segundo as leis de organização judiciária, as leis processuais, para julgar um caso. Ou seja, o juiz tem que ser competente para julgar o caso, e para ele ser competente, ele tem que ser designado, investido previamente. Esse é o princípio do juiz natural. Só que o dispositivo fala: ninguém será processado nem sentenciado. E aí essa palavra processado, como o Ministério Público é aquele que detém a atribuição privativa de ajuizar a ação penal pública, muitos doutrinadores passaram a defender que existiria um princípio do promotor natural juntamente com o princípio do juiz natural. E o que é esse princípio do promotor natural? Vamos para um conceito. Um princípio do promotor natural é aquele promotor que tem atribuições previamente conhecidas e fixadas para acompanhar determinado caso, indicadas em regras anteriormente estabelecidas. Veja que esse princípio é bem parecido com o princípio do juiz natural. Só que estamos num sistema acusatório, existe um órgão que julga, o judiciário, e existe um órgão que acusa, que processa, que é o Ministério Público. Então são princípios siameses. Se lhe for perguntado, qual é a fundamentação constitucional, a matriz constitucional para a existência desse princípio? Pelo menos vou colocar 3 matrizes constitucionais. A primeira é o princípio da independência funcional, que é um princípio institucional da ação do Ministério Público, junto com o princípio da unidade e o princípio da indivisibilidade. Independência funcional é que o Ministério Público é livre para, de acordo com sua consciência e obedecendo às leis, ter a formação da sua convicção acerca de um fato jurídico. E não pode haver pressões externas que condicionem o membro do Ministério Público a tomar as suas decisões, seja exarando um parecer, seja no âmbito extrajudicial decidindo casos. Então, o primeiro fundamento da existência desse promotor natural é o princípio da independência funcional. O segundo fundamento é uma garantia dos membros do Ministério Público, que é a inamovibilidade dos membros, que juntamente com as garantias da irredutibilidade dos salários e da vitaliciedade, formam as 3 garantias básicas do membro do Ministério Público. Então o membro do Ministério Público ele não pode ser movido da comarca, da promotoria de justiça em que ele é titular ou está respondendo, por causa de que alguém se insatisfez com o trabalho, ficou insatisfeito com o trabalho do Ministério Público. Então, salvo razões excepcionais, existe a inamovibilidade dos membros do Ministério Público. Isso é a segunda matriz constitucional. E a terceira matriz constitucional é a aplicação do princípio do juiz natural por analogia. Então, matrizes constitucionais: independência funcional, que é um princípio institucional do MP, inamovibilidade dos membros, que é uma garantia institucional do MP, e a aplicação de um princípio relativo ao judiciário, o juiz natural, por analogia aos membros do Ministério Público. Qual é o benefício? O benefício
da consideração da existência do princípio do promotor natural. Ele configura uma garantia de ordem pública, que tem por função proteger a sociedade. A sociedade terá a garantia que não será processada por um inimigo. O indivíduo que comete um crime não será processado por um inimigo público, porque ele está anteriormente investido nessa função, então ele tem atribuição para aquilo, e uma proteção por próprio membro do Ministério Público, que não vai haver desconfiança a priori acerca da sua imparcialidade, do dever da sua obediência às leis e à Constituição, já que ele não está não está processando um determinado indivíduo porque ele quer, mas porque é sua atribuição e logo é seu dever. Então o benefício é uma ordem, garantia de ordem pública em benefício tanto do membro quanto da sociedade. E qual é a grande função do princípio do promotor natural? É limitar determinada ingerência que o chefe maior do Ministério Público, o procurador-geral, pode ter na designação de promotores em caráter especial para funcionar em determinados casos. Mais uma vez, uma proteção da sociedade e uma proteção do próprio membro do Ministério Público, que, de acordo com a inamovibilidade, ele não vai ser retirado de um caso por uma designação casuística do chefe administrativo da instituição, o Procurador-Geral de Justiça. Aí você diz: é possível a designação casuística de promotores? É possível sim, mas para isso o promotor natural tem que concordar com essa designação. É muito comum uma atuação conjunta entre o promotor natural e os GAECos, os grupos especiais de apoio à criminalidade organizada, que são grupos de assessoramento com bastante experiência, expertise no combate às organizações criminosas. Então, se o promotor de justiça solicita ao PGJ ou assente à designação do PGJ, não há violação ao princípio do juiz natural. Essas hipóteses de designação com consentimento do promotor de justiça estão previstas, inclusive, na Lei Orgânica do Ministério Público dos Estados, Lei 8.625 de 93. Se você quiser anotar, artigo 10, inciso 9. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima.